E aí, mais uma análise hoje? Hoje vamos falar sobre JSRE11, um fundo que eu já analisei aqui no canal, mas vamos dar uma atualizadinha em como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de dezembro dele, antes da gente ir pro relatório, vamos comentar um pouquinho mais sobre os aspectos gerais aqui do fundo, porque o fundo hoje está pagando 10% de dividendo e muita gente pode falar, poxa, é pouco, é muito, né? Você fica na dúvida. Então, assim, eu acho que é interessante a gente comentar sobre o fundo, qual que é o aspecto geral do fundo, tá? O cap rate médio dele, ou seja, a receita que vem, o percentual de receita, né? Ou seja, a receita anual dividido pelo valor dos imóveis dele, o cap rate, médio hoje do fundo está em torno de 7 a 8%. Desses 7 a 8%, a gente sempre tem que lembrar de tirar 1% de taxa ali, de custos, né? Então a gente está falando que a gente teria um retorno ali médio ao ano, né, de 7% mais ou menos, tá? Então, tendo um retorno de 7% mais ou menos seria o cap rate ideal do fundo. Porém, a gente tem que lembrar que ele tem um CRI que bate muito forte nas receitas do fundo hoje, que acaba tirando aí mais 1% desse cap rate, deixando esse cap rate quase em 5, né? Quase em 5, 5, 6. O que faz com que muita gente não goste do fundo, né? Porque realmente para ganhar 5, 6%, a gente já ganha isso aí na poupança, né? Então, é um ponto interessante de comentar sobre o fundo. E aí, o que acaba acontecendo com a cota dele? A cota dele fica simplesmente a metade do VP, para poder compensar o dividend yield, né? E aí, poxa, essa cota metade do VP é algo que não faz sentido quando a gente olha para um longo prazo, porque na hora que o fundo vende os imóveis dele, ele pega esse dinheiro inteiro, então ele pega R$ 109 por cota, ele não pega 55, então você vai distribuir com 100% de lucro, né? Se ele fizesse a venda e distribuísse e fizesse a amortização de capital, ele distribuiria 100% de lucro, né, pro cotista que está comprando a metade do VP. Porém, tem alguns pontos interessantes que eu acho válido comentar com vocês. O primeiro deles é o seguinte: o fundo ele estava indo muito bem, eu não vou conseguir pegar aqui, mas ele estava indo muito bem antes da pandemia, né? O VP dele sempre foi essa média de R$ 110 mais ou menos. O VP dele chegou, a cota do fundo chegou a 120 e poucos reais, R$ 130 antes da pandemia. Porém, com a pandemia, os imóveis são muito grandes, é difícil de você alugar tudo isso. Pandemia é pandemia, então foi péssimo para os escritórios. Até hoje a gente não voltou 100% ainda. Então o fundo vem desabando sem parar, sem parar. Mas esse é o único motivo, é a pandemia, porque, cara, já passou 5 anos desde a pandemia, né? Será que realmente o fundo não conseguiu se recuperar? Bom, esse é um ponto. Porém, a pandemia, ela tem um efeito de cauda longa, e da mesma forma que o atual cenário, também vai ter um efeito de cauda longa, ou seja, o cenário que a gente está vendo atualmente aqui, se você investir no fundo pensando num cenário de 1 ano, 2 anos, você não vai ter o mesmo retorno que você tem se você pegar um período de 5 anos. Por quê? Cauda longa, tá? Então os movimentos eles demoram para acontecer. Não é de um dia para noite que tudo vai mudar, que a economia, os fundos imobiliários, todos vão mudar. Então a gente tem efeitos de cauda longa nesses cenários, tá? E qual que é o efeito de cauda longa da pandemia? É justamente a avaliação dos imóveis. Então, indo para o nosso queridíssimo relatório do mês de dezembro, e aí vocês podem se perguntar por que o relatório do mês de dezembro é um queridíssimo. Porque é nesse relatório que a gente tem um ponto muitíssimo interessante que eu já vou comentar com vocês. Então fica até o final aí. E já lembrando vocês de deixar o like aí, porque a gente sempre traz análise de qualidade. Inclusive, essa análise aqui está sendo gravada às 4 da manhã. É incrível, eu sempre me supero aqui, sempre consigo trazer uma análise cada vez mais tarde. É mais interessante, já deixa o teu like aí, se inscreve no canal também e ativa o sininho se você achar interessante. Então vamos lá. A cota do fundo hoje, se você vier aqui no Status Invest, você vai ver que o patrimonial dele está a 2 bilhões 275 milhões de reais. Mas quando a gente vai para o nosso queridíssimo relatório gerencial de dezembro, a cota o patrimônio do fundo está a 2 bilhões e 112 milhões. O que aconteceu? Justamente o que acontece nos relatórios de dezembro, né? Comumente visto nos relatórios de dezembro, uma reavaliação dos imóveis. Então, o patrimônio do fundo, né? Todos os imóveis do fundo foram reavaliados a 6,6% abaixo, né, teve um resultado negativo, né? Então a gente saiu desse patrimônio de 2 bi e 275 mi para 2 bi 112 mi. Ou seja, a gente perdeu aí, brincando, 146 milhões de reais por causa desse efeito de cauda longa. Por quê? A pandemia trouxe vacância. Vacância faz com que o prédio tenha menos receita. Tendo menos receita, quando você faz o valuation dele, o valor justo do imóvel, você chega num valor menor, porque tá tendo menos receita também é mais custo, então a gente chega num valor menor. Então, da mesma forma, quando a gente aluga um imóvel, tem mais receita, o custo diminui também, você tem mais receita por um custo menor ainda, o valor do imóvel aumenta, tá? Então, o fato do fundo vir sofrendo com essas vacâncias, tudo bem que vem diminuindo, mas ele vem sofrendo com essas vacâncias e altos preços e todo o cenário macro fez com que muitas empresas saíssem só da visão de Faria Lima e começassem a ir para outros lugares, como, por exemplo, para o outro lado do rio ali, que é o caso do River One, né? Muito interessante isso
isso no RBRP11, se você não viu o vídeo, recomendo que veja. Então, as empresas começaram a sair da Faria Lima, a gente começou a ter mais vacâncias e teve essa cauda longa inteira que aconteceu por conta da pandemia. E isso tudo fez com que, ano após ano, o patrimonial do fundo caísse. E aí, o patrimonial do fundo caindo, você pode... A cota foi caindo junto com o patrimonial. Claro que ele superou, né? Ele superou ao longo do tempo a queda do patrimonial, pra gente chegar nesse valor aqui de estar metade. Hoje não tá metade do patrimonial, né? Então vai dar uma aumentadinha aí por causa que o patrimonial caiu. Mas a cota patrimonial também foi caindo. Não foi só a cota do fundo que caiu. Foi a cota patrimonial também que veio caindo, tá? Mas agora comentando um pouco mais das atualizações do mês de dezembro, né? A gente teve aí a renovação do contrato da Boehringer, que pra mim, com todo respeito, era um contrato que eu tava de olho, porque é uma empresa relevante que representa é relevante aqui pro fundo, né? Então, eu acho interessante que eles conseguiram renovar. Tudo bem que por um curto espaço de tempo, né? 4 anos, mas tudo bem. Acho interessante também que eles conseguiram fazer isso com sucesso, né? Muito bom. E aí também a vacância que reduziu de 8,4% desde o início do ano para 3,7%, né? Lembrando que as duas últimas maiores alterações foram nesse mês de outubro, novembro e dezembro, né? Porque é quando as empresas fazem o planejamento para o ano que vem, né, para o ano seguinte. Então elas fazem o planejamento nos últimos meses ali do ano e acaba que é o mês mais movimentado, são os meses mais movimentados, né? E aí, cara, só pra você ter essa ideia, durante um ano a gestão do Safra, também que não é excelente, né, mas vamos assim, a gestão do Safra conseguiu reduzir a vacância em 5% mais ou menos. Pra você ter ideia, porque 5% da ABL desse fundo, a gente tá falando aí de mais de 8 mil metros quadrados, né? Com vacâncias, com saídas e entradas, então são quase 10 mil metros, vamos puxar um pouco a barra aqui, são quase 10 mil metros quadrados, 8 mil metros quadrados mais ou menos, então é bastante espaço, né? Fica difícil de você locar tudo isso de lajes corporativas. De galpão é fácil, mas de lajes corporativas é um pouco mais difícil, né? Então é algo realmente complicado. Então tem esse efeito de cauda longa. Da mesma forma que teve o efeito de cauda longa negativo, eu acredito que tenha um efeito de cauda longa positivo para os próximos anos. Então esse fundo aqui, numa tese de buy and foda-se de 3 a 5 anos, eu acho que faz sentido por conta do valor que ele está muito descontado, assim como o RBRP11. Então deixo mais uma vez a recomendação que para que você assista, né? Para facilitar a sua vida, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele aqui no card junto com outro vídeo do JCRE11, fechou? Então a gente tem aqui também a venda do HGPO, que eu comentei lá no outro vídeo que tá no card do JCRE, que, cara, eu sinceramente tava esperando mais, tá? Eu tava esperando resultados melhores, a gente já comenta um pouco mais sobre essa questão da venda do HGPO. Então, assim, só para adiantar também que nesse mês de dezembro e novembro também, o fundo acabou tendo as receitas de 2025 adiantadas. Eu já explico o porquê que eu acho desse motivo e o porquê que eu acho isso interessante também, o que fez com que o cap rate dele, que já não é muito dos mais altos, também teve a receita negativa com FIIs, ele ainda teve uma despesa mais alta, adiantando para de 2025, e aí esse CRI Rocha Verá também, que bate bastante, né? Então, assim, o CRI bate bastante no fundo, a gente acabou tendo um resultado de 0,26 por cota, o que é lixo, né? Então, aí o fundo usou um pouco da reserva que ele tinha, né? Que ele acumulou nos últimos meses aqui e desse semestre, né? Para poder pagar um pouco mais, enfim. E aí a gente tem aqui, descendo um pouco mais, a gente tem essa questão do HGPO, da movimentação. Ele tinha mais ou menos 30 e poucos milhões, 36 milhões, se eu não me engano, vendeu uns 15 milhões mais ou menos e colocou isso em títulos públicos, né? Eu, sinceramente, por que eu queria que ele tivesse vendido? Eu queria que ele tivesse zerado essa carteira de fundos imobiliários com essa venda do HGPO, né? Por conta de quê? Com essa venda do HGPO, ele poderia amortizar boa parte desse CRI aqui, ou pelo menos botar em títulos públicos que equivalessem, né? Então, assim, o sonho do cotista do JCRE não é nem mais que ele loque, né, os espaços vagos, é que ele, cara, acabe com esse CRI Rocha Verá aqui de alguma forma, nem que ele venda uma participação, de alguma forma, porque isso dá uma dor de cabeça insana, meu parceiro, né? Então, assim, é uma dor de cabeça muito, muito, muito grande. Então, assim, se ele vendesse esses 35 milhões aqui, né, e juntasse com o caixa que ele tivesse, enfim, e pegasse um pouco ali da distribuição do dividendo também, né, aquele 5% que fica, para poder conseguir, de alguma forma, pagar esse CRI aqui, amortizar esse CRI, fazer alguma coisa com esse CRI para diminuir um pouco, é um sonho de todo cotista, né? Porque esse CRI aqui, mesmo que seja um valor pequeno perto do patrimônio do fundo, é CDI mais 2 e tantos, né? CDI, eu tenho no vídeo do JCRE, então vai lá assistir, mas é um CDI caro aí e que não compensa, e bem caro mesmo, e puta dor de cabeça, não faz sentido nenhum. E aí, cara, o sonho aqui é que ele consiga
pagar, amortizar tudo isso daqui, né? Vender tudo isso, juntar isso daqui, juntar um dinheirinho para que diminua o máximo possível esse CRI do Rocha Veral, o que vai ser bem difícil, né? Bem difícil, porque esses fundos aqui estão no prejuízo e aí isso impactaria em diminuir mais ainda o dividendo, que foi o que ele fez nesse mês de dezembro, né? Aquela receita negativa com fundos imobiliários, mas de toda forma, eu preferiria, porque é você optar por diminuir o rendimento agora, tá, tudo bem que eu não vou ter mais receita de FIIs, beleza, tudo bem que eu vou ter um impacto negativo porque eu vou estar vendendo com prejuízo, beleza, mas pelo menos você tá tirando para os próximos meses toda a despesa que teria com o CRI. Então, para mim, faz sentido vender esses fundos aqui e amortizar o CRI, ou se tiver alguma multa, colocar em títulos públicos para que não fique dando toda essa dor de cabeça. Aqui os imóveis do fundo a gente já comentou no vídeo do JCRE, então tá aí no card, já assiste lá. Mas sobre o JCRE é isso, é um fundo que para um período mais longo, eu acho que faz sentido sim, é um fundo que eu gosto bastante, tenho exposição na minha carteira também. Inclusive, se você quiser saber a minha carteira, quer curiar a minha carteira, como é que eu invisto alguns milhões de reais, eu vou deixar o link da comunidade Cine aqui na descrição, que é a comunidade onde eu posto tudo sobre a minha carteira, movimentações, tiro todas as suas dúvidas, então faço esse convite para que você entre na comunidade Cine. Se você não deixou teu like também, já deixa teu like, se inscreve. Se você tiver qualquer dúvida também, pode deixar nos comentários, tanto do JCRE, quanto se você tiver uma sugestão de fundos pra gente analisar aqui. Enfim, além disso, vou reiterar meu convite para você conhecer a comunidade Cine, que tá o link aqui na descrição. Fechou? É isso, é nóis e